Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a segunda parte da nossa segunda aula sobre direitos humanos. Vamos lá? Vamos dar sequência? Sem mais delongas, né? Eu já dei uma primeira aula, uma primeira parte. Vamos lá. Só que dá uma ajeitada na minha imagem. Bom, a gente tinha parado justamente aqui, né, conversando sobre íamos começar a conversar sobre a Bill of Rights inglesa, não, desculpa, norte-americana, de 1700, eu até coloquei aqui, 1791, ou seja, veio depois na verdade seria 1792, né? Até eu errei aí, seria 1792. Em 1787, os Estados Unidos, já independentes da Inglaterra, desde 1776, promulgam sua Constituição, vigente até hoje. A Constituição norte-americana, para vocês terem uma ideia, tem hoje 27 emendas. A nossa, que é de 88, bem mais jovem, tem mais de 130 emendas. Muito embora sejam sistemas diferentes. 5 anos mais tarde, como um documento integrante dessa Constituição, é aprovado um conjunto de 10 emendas à Constituição, documento que ficou conhecido como Bill of Rights, certo? Então é a Bill of Rights norte-americana. Vamos dar uma olhada nessa Bill of Rights? Síntese da Bill of Rights norte-americana: liberdade religiosa, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, direito de se reunir pacificamente. Um exército que defende o país, direito de portar armas. É muito forte isso na cultura norte-americana, essa questão da proteção desse direito. É um direito muito levado muito a sério, o direito de um cidadão ter armas para se defender, ter armas em casa. Tem até um dado que me parece correto, né? Foi aferido que há mais armas do que pessoas nos Estados Unidos. Mas, enfim, é um direito bastante protegido lá. Nenhum soldado pode ser colocado numa casa sem o consentimento do seu proprietário ou de forma contrária à lei. Lembra daquela história do aquartelamento, né, que existia quando suscitou o aparecimento da Bill of Rights inglesa, né? Também a Petition of Rights, antes, 1628. Então, é isso. A casa é inviolável e qualquer busca e apreensão deve descrever o local e as pessoas envolvidas. O que vigora até hoje para o nosso sistema é assim também. Devido processo e todas as suas garantias, a propriedade privada não será tomada para uso público sem justa compensação. Que também aqui nós temos essa mesma ideia. Garantia de defesa do réu em processos criminais, júri. Lembrando que no sistema norte-americano, o júri é utilizado com muito mais amplidão do que aqui no brasileiro, que aqui é só crimes dolosos contra a vida. Então a gente às vezes está influenciado por filme, né, norte-americano, acha que é igual, mas não é bem assim. De qualquer maneira, garantia de defesa do réu em processos criminais. Supremacia do júri, cujas decisões deverão ser respeitadas por outros tribunais. Também, regra importante. Vedação, olha lá, de novo, hein? Mesma coisa da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, veja lá, vedação a fianças e multas abusivas, bem como a punições cruéis e incomuns. Também, vedação. Os direitos enumerados na Constituição não restringem e nem depreciam outros direitos do povo, né? Quer dizer, não é só os direitos que estão ali. Direitos reservados aos Estados-membros devem ser prestigiados. Isso também é importante porque é uma característica da Federação Norte-Americana, esse respeito à realidade regional, né, dos estados. Tanto que falam assim, por exemplo, nos Estados Unidos tem pena de morte, certo? Sim, certo, vírgula, em termos, porque não é num país inteiro de uma maneira geral, é por estado. Salvo engano, atualmente são 13 estados que têm a pena de morte, né, nos Estados Unidos. É uma coisa que variável, vai depender, o governador que assume pode colocar aquilo sob a avaliação, sob escrutínio e ser mantido ou retirado. Bom, Convenção de Genebra, essa aqui é importante pela questão aí do chamado direito humanitário, que é o direito aplicado em situações de conflito, situações de guerra, de 1864. O documento original da primeira Convenção de Genebra estipulava o cuidado de soldados feridos. Em 1864, 16 países europeus e vários estados americanos assistiram a uma conferência em Genebra, a convite do Conselho Suíço Federal. A conferência diplomática foi celebrada com o objetivo de adotar uma convenção para o tratamento de soldados feridos em combate.
foi o embrião da Cruz Vermelha, como nós vamos ver logo na sequência. Com o nascimento de uma ideia, Henri Dunant testemunha a Batalha de Solferino. Em 1862, Dunant escreveu Lembrança de Solferino. 1863, criação do Comitê Internacional de Socorro aos Feridos. 1864, primeira Convenção de Genebra para aliviar a sorte dos militares feridos em combate. Você começa a estabelecer regras, até, portanto, como eu falei, as situações de conflito, situações de guerra, né, como você vai tratar os soldados feridos, soldados que sofrem, perde uma perna, perde um braço, enfim, qualquer tipo de ferimento. De 1864, a data atual, evolução do movimento. Aí você vê aqui na esquerda, está aqui, né, o símbolo da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha, se as regras forem seguidas, ela tem que ser respeitada. Então, o tipo de combate, você não pode bombardear um local que seja um acampamento da Cruz Vermelha de atendimento aos feridos. Ah, professor, mas isso sempre é respeitado? Nem sempre é. Às vezes você tem locais que são neutros ou que estão ali para ajudar e acabam sendo atingidos, né? Veja a questão, por exemplo, da missão da ONU no Iraque, que era liderada, inclusive, por um brasileiro, se não me engano, acho que era o Sérgio, né? Sérgio Vieira de Moraes, que foi bombardeado e ele morreu. Ele veio a falecer justamente quando foi bombardeado a sede da ONU ali em Bagdá. Ele sucumbiu, faleceu nos escombros daquele bombardeio. Mas, enfim, a regra é de respeito a essas, no caso, a Cruz Vermelha. Os princípios fundamentais foram estabelecidos na Convenção e foram mantidos pelas convenções posteriores de Genebra, especificando a obrigação de ampliar o cuidado, sem discriminação, ao pessoal militar ferido ou doente, mantendo o respeito para com eles e com a marca de transportes de pessoal médico e equipe distinguidos pela Cruz Vermelha sobre um fundo branco. Vejam, pessoal, que, por exemplo, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, teve essa coisa do Putin, especialmente o líder russo, ser acusado do cometimento de atos de extermínio de civis, e hoje em dia você já tem mais tecnologia, você consegue filmar por satélite, consegue filmar com drone, você consegue registrar. Há tempos atrás podia apagar essas pistas, né, os chamados crimes de guerra, hoje está mais difícil. De modo que o próprio Putin é hoje considerado um criminoso de guerra. Não estou entrando no mérito se isso é correto ou não, estou colocando que onde isso pode acabar, onde é que isso pode terminar. E também não estamos discutindo aqui a efetividade. Bom, ele vai ser mesmo punido e tal, isso é uma outra história. Né? Direito Internacional dos Direitos Humanos, da IDH. O DIDH estabelece as obrigações dos governos de agirem de determinadas maneiras ou de se absterem de certos atos a fim de promover e proteger os direitos humanos e as liberdades de grupos ou indivíduos. Então, essa ideia está muito presente, né? Então, regras impostas aos governos. Mais uma vez, é muito comum que me perguntem, mas isso, os governos respeitam, a gente vê tanta violação de direitos humanos. Sim, a gente já vai entrar numa outra coisa, seria uma outra discussão, que é por que o homem é do jeito que é, né? Ou o que seria necessário para que essas leis fossem observadas, essas regras. Me parece que é muito claro que o que teria que mudar é o homem mesmo, né? Não é falta de norma, é falta de vinculação do homem a essas normas. Como já vimos, a ONU dispõe que os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, a liberdade de opinião e de expressão, o direito ao trabalho e à educação, dentre muitos outros. Todos merecem esses direitos sem discriminação. Nós vamos ver mais adiante, em outras aulas, a questão da universalidade dos direitos humanos. São direitos universais, não faz acepção de pessoas. A origem dos direitos humanos tem duas vertentes básicas. Uma evolução histórica, como vimos e veremos mais, então não é à toa que nós estamos fazendo um estudo histórico, né? Nós vamos ver depois também que uma das características dos direitos humanos é justamente a historicidade, né? Esse aspecto histórico. E B, uma espécie de consenso moral, religioso, cultural, de que existe um conjunto de valores comuns, básicos, compartilhados entre todos os povos. Parece evidente haver uma imbricação de ambos os aspectos, existindo assim
uma base moral valorativa que se modifica com o transcorrer da história humana, tá certo? Então, esses dois pontos aí têm que ser levados em conta. O século XX presenciou as maiores violações dos direitos humanos na história da humanidade. Genocídio de populações, 2 guerras mundiais, diversas crises alimentares e dezenas de outros conflitos igualmente sangrentos e extremos. Por outro lado, as mulheres tiveram seus direitos reconhecidos, nasceu o estado de bem-estar social e a maior parte das colônias conseguiram a independência. Assim, a segunda metade do século XX assistiu a um esforço mundial pela promoção dos direitos humanos. Eu gosto de fazer esse resumo para mostrar a verdadeira saga que é a história da humanidade, né? 5 passos para frente, 3 para trás, dá mais 2 para frente, volta um pouquinho mais, e assim a gente vai avançando, desculpa a expressão popular, aos trancos e barrancos, né? Foi feito um estudo pela Universidade de Londres há um tempo atrás, mostrando que nos últimos 3.600 anos da história da humanidade, é bastante tempo, 3.600 anos, a humanidade teve 230 anos de paz. O resto foi tudo conflito. Então, mostra muito do que a gente é. Mas vamos em frente. Além da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 48, outros documentos regionais e estatais foram redigidos, tendo por objeto os direitos humanos. Na União Europeia, tem-se a Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 1950, e a Carta Social Europeia, assinada em 61, e que trata especificamente de direitos sociais e econômicos. Então, citando aí 2 documentos importantes, referenciais, e que tratam dessa questão, para mostrar também um pouco da evolução disso, né? No continente africano, é um movimento que já vem de algum tempo, essa ideia de descentralização, buscando a construção de uma nova ordem internacional mais solidária e cooperativa, foi criada a Organização de Unidade Africana e assinada em 1981 a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos. Um pouco antes, em 77, na Argélia, aprovou-se a Declaração Universal dos Direitos dos Povos, visando assegurar a autodeterminação política extensiva ao meio ambiente, ao desenvolvimento econômico, aos direitos das minorias e à cultura. Então, avanços também aí no continente africano. Então, veja a Carta Africana, trouxe algumas imagens, tá, pessoal? Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Basicamente, quem não assinou essa carta foi a Etiópia e a Eritreia, mas a gente, aqui embaixo, um símbolo muito forte da África, que são os baobás. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, quem está me assistindo, mas é uma árvore símbolo da Europa, uma árvore muito grande, falando de baobás que tem mais de 1000 anos, e alguns são tão grandes que há famílias que vivem dentro desses baobás já antigos, né? Bom, após o processo de independência dos Estados africanos, foi adotada pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Organização dos Estados Africanos, né, OA, em 28 de junho de 81, em Nairobi, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, também conhecida como Carta de Banjul. Entrou em vigor em 1986 e está atualmente ratificada pela maioria dos Estados-membros dessa entidade, com exceção da Etiópia e da Eritreia, como eu citei há pouco. Está aí o link para quem quiser se interessar em ir atrás para conhecer melhor. Pessoal, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Está aí o meu contato, quem quiser mandar e-mail, fica à vontade. Vou interromper aqui, agradecendo muito o carinho e a atenção de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando tiver novos vídeos, material novo. Deixa aí o teu comentário, deixa o teu curtir, pode, fica à vontade para fazer crítica, viu? Não fica pisando em ovos. Se você acha que não está legal alguma coisa, pode falar, ajuda a aprimorar, tá bom? Um grande abraço, um beijo, obrigado pela atenção, pelo carinho, até uma próxima, valeu, tchau pessoal, obrigado.